Olá, muito boa noite. O Rede TV News está no ar. Olá, boa noite. Seja bem-vindo. O INSS muda as regras para a prova de vida. Idosos e pensionistas não vão mais precisar sair de casa para o procedimento. E você vai ver também. Cratera aberta em obra do metrô na principal via expressa da capital paulista é preenchida com mais de 1.000 toneladas de concreto. Pistas seguem interditadas e trânsito complicado. Cerca de 500 mil veículos que passam pela marginal do Tietê estão sendo desviados. Em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, mais 3 corpos são encontrados em área onde um barranco desmoronou. Entre as vítimas, os gêmeos de 16 anos. As notícias do esporte. Palmeiras embarca rumo a Abu Dhabi para a disputa do Mundial de Clubes. Eu sou Palmeiras, Senhor, e mesmo todas que vier. O ano legislativo começou hoje em cerimônia realizada no Congresso Nacional em Brasília. Com a presença dos presidentes do Senado, da Câmara, do Executivo e do Judiciário, o tom dos discursos ficou na independência entre os poderes. A cerimônia foi presencial e o primeiro a falar foi o presidente Jair Bolsonaro. Durante o discurso, ele citou as prioridades do governo para este ano e falou sobre os trabalhos voltados para o crescimento da economia e a aprovação do novo Auxílio Brasil, programa social do governo que substituiu o Bolsa Família. A harmonia e a independência entre os poderes também foi tema do discurso. Em recado aos adversários políticos, disse que jamais irá ao parlamento pedir a revogação de projetos considerados importantes. Os senhores nunca me verão vir aqui nesse parlamento pedir para regulação da mídia e da internet. Eu espero que isso não seja regulamentado por qualquer outro poder. A nossa liberdade acima de tudo. Também nunca virei aqui para anular a reforma trabalhista aprovada por este Congresso. Afinal, os direitos trabalhistas continuam intactos no artigo 7º da Constituição. Sempre respeitaremos a harmonia e a independência dos poderes. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, também direcionou o discurso para a harmonia entre os poderes. Os desafios que se apresentam à nação em 22 são importantes, não há dúvida. Mas tenho a serena convicção de que a convergência de esforços de todos nos fará atravessar com segurança as dificuldades deste novo ano. A abertura da presente sessão legislativa, com a presença dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, é ocasião solene que simboliza a harmonia e a independência preceituadas em nossa Constituição. Os membros dos 3 poderes têm consciência do peso de suas atribuições e de suas responsabilidades perante o povo brasileiro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, disse que o judiciário não paralisou os trabalhos durante a pandemia, mas que para isso teve que procurar formas para atender a demanda na justiça. Os relatórios que eu entrego a este parlamento demonstram cabalmente que o Poder Judiciário brasileiro se reinventou para continuar garantindo o acesso à justiça e assegurando os direitos fundamentais da população afetada pela pandemia. A corrida eleitoral deve pautar o ano no Congresso. O último a discursar, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltou a importância dos trabalhos do Legislativo, mesmo em ano de eleição, e defendeu as reformas administrativa e tributária. É preciso romper com o paradigma de que em ano eleitoral há um engessamento do poder legislativo. Precisamos compreender as dificuldades que enfrentamos, as necessidades que nós temos e também nossas responsabilidades no mandato que exercemos. Não podemos deixar questões urgentes em estado de latência. Precisamos, desde já, trabalhar nos projetos que sejam de interesse do país, ainda que em ano eleitoral.
Com o retorno das atividades no Congresso nesta quarta-feira, o governo federal estuda o envio de uma proposta, de uma emenda constitucional, propondo a redução da cobrança do imposto sobre os combustíveis. A PEC é uma espécie de dispositivo que deve reduzir o valor do ICMS sobre a gasolina e o diesel. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação do presidente Jair Bolsonaro por crime de desobediência. Esse pedido foi apresentado por um advogado porque, na última sexta, o Bolsonaro não compareceu à Polícia Federal para prestar depoimento no inquérito que apura vazamento de dados sigilosos referentes ao TSE. Nesse inquérito, a PF afirma que Bolsonaro cometeu o crime de divulgação de segredo, mas não indiciou o presidente porque ele tem foro especial. A Polícia Federal informou ao STF que a investigação está encerrada. A conclusão do inquérito também será encaminhada à PGR. A produção industrial brasileira cresceu 2,9% em dezembro em comparação com o mês anterior. Foi o primeiro índice positivo do setor desde maio do ano passado e o maior avanço anual desde 2010. Em 2021, o segmento registrou aumento de 3,9%. A gente está de volta agora com os números da Covid-19 no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, 22.464.000 pessoas se recuperaram da doença. 2.700.000 pacientes continuam em acompanhamento e desde o início da pandemia, quase 629.000 pessoas morreram de Covid-19 no país. Olha só, a partir de agora, os aposentados e pensionistas não vão mais precisar sair de casa para fazer aquela prova de vida no INSS. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma portaria que muda as regras para o procedimento. Dona Maria Auxiliadora tem 93 anos. No mês passado, teve de sair de casa 2 vezes para fazer a prova de vida no INSS. É difícil, porque temos que fazer um planejamento pessoal para o deslocamento e um planejamento de todo cuidado com o seu idoso. Idosos que muitas vezes precisaram ser carregados por familiares para provar que estão vivos. Foi o que aconteceu em 2019 em Porangatu, Goiás. Imagens de um senhor de 101 anos sendo levado no colo a uma agência chocaram muita gente e colocaram em discussão a necessidade desse tipo de procedimento. Para acabar com todo esse esforço, o governo decidiu mudar as regras de prova de vida no INSS. A partir de agora, o Instituto vai fazer parcerias e utilizar informações de outros órgãos públicos e privados para fazer a comprovação. Se o cidadão renovou um passaporte, se o cidadão tirou uma carteira de identidade ou renovou uma carteira de identidade, nós vamos aceitar isso como prova de vida. Se caso nós não encontrarmos um movimento do cidadão em nenhuma dessas bases, o INSS proverá meios com parcerias que fará para que o servidor, para que o correio, para que essa entidade parceira vá à residência e faça a captura biométrica na porta do segurado. A nova norma começa a valer após a publicação da portaria no Diário Oficial, que deve ocorrer amanhã. O INSS tem até 31 de dezembro para fazer as adaptações. Até lá, o bloqueio no pagamento de benefícios por falta da prova de vida fica suspenso. A mudança vai atender a 36 milhões de aposentados, pensionistas e outros beneficiários da Previdência. Acima de 80 anos são um pouco mais de 5 milhões de brasileiros. A gente tem que se colocar no lugar dos outros para sentir realmente como aquela pessoa está nos vendo. 80 anos é uma idade avançada. A minha mãe se foi há 2 semanas com 94 anos de idade. Pegar uma pessoa dessa, botar numa van, num carro de táxi, para fazer uma prova de vida, é um ato de desumanidade. Agora à noite, os técnicos que trabalham no reparo da cratera do metrô, que se abriu na Marginal Tietê, em São Paulo, terminaram parte do trabalho de concretagem. E o repórter Guilherme Lopes está no local, conta pra gente os detalhes. Boa noite, Guilherme. Olá, Mauro. Boa noite a você e a todos ligados com a gente. Esse serviço foi concluído por volta das 7 horas da noite, viu? Ao todo foram utilizados aí mais de 4.000 metros cúbicos de concreto, equivalente a 650 caminhões.
Tanto que a gente agora consegue perceber que há um movimento bem mais tranquilo, não há aquele entra e sai de caminhões. No entanto, o serviço agora vai se concentrar no preenchimento do poço com material rochoso. Os técnicos avaliam aí a necessidade de 12 mil metros cúbicos. A empresa ainda está estudando se haverá necessidade de colocar estacas para contenção dessa erosão. O próximo passo será realizar o esgotamento da água. A Sabesp, responsável aí pela tubulação de esgoto, informou que está em andamento a construção de um desvio para outra canalização para ajudar no bombeamento do esgoto. É só depois disso que os técnicos vão conseguir finalmente acessar o Tatuzão, a máquina usada para a perfuração do metrô. Isso porque o equipamento está inundado debaixo d'água e até o momento não foi possível avaliar quais foram os danos causados por essa água. O Tatuzão começou a operar há pouco mais de um mês, tem mais de 2.000 quilos e 109 metros de extensão. À tarde, a Secretaria de Transportes Metropolitanos e também a Sabesp definiram aí a contratação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que vai auxiliar nas investigações e apurar o que de fato aconteceu e provocou o rompimento dessa tubulação. Vocês viram agora que o trânsito aqui no local está bem mais tranquilo em comparação ao horário de pico, viu? Por volta das 6 horas da noite, essa parte aqui da Marginal Tietê, na pista central, estava completamente bloqueada por causa do excesso de veículos. Por dia, passam por aqui cerca de 450 mil veículos. Por enquanto, a empresa não deu um prazo definitivo de quando as obras serão concluídas. O único prazo informado até o momento é de que a pista central, que está interditada nesse trecho, deverá ser liberada entre 2 e 10 dias, de acordo aí com o andamento das obras e a avaliação dos técnicos. Agora a gente vai ver como que foi esse segundo dia de obras aqui no local e os desdobramentos dessa situação nas reportagens de Arthur Neves e Joyce Mafezoli. Às 2 horas da tarde desta quarta-feira, a Marginal Tietê estava assim, lotada de veículos. Foram quase 70 quilômetros de lentidão, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego. O motorista precisou ter paciência. Tudo isso por causa da cratera aberta ontem na obra do metrô. O acidente aconteceu no sentido da rodovia Ayrton Senna, antes da Ponte do Piqueri. Esse vídeo, publicado em uma rede social, mostra o momento exato quando a água começou a invadir a obra. Daqui de cima a gente observa que o estrago continua causando consequências em uma das mais importantes vias de São Paulo. Cerca de 500 mil veículos que passam pela Marginal do Tietê estão sendo desviados. Por causa do acidente, a CET cancelou o rodízio de veículos até sexta-feira. O objetivo nosso da suspensão do rodízio de hoje até sexta-feira, Arthur, é visando garantir aí a passagem dos veículos para o pessoal poder se planejar melhor, principalmente o pessoal que está nas rodovias, os caminhoneiros, que tem tradicionalmente aí o histórico de percorrer esse trecho da Marginal Tietê, o trecho da restrição, em torno de 30 a 40 minutos. Mais de 100 homens estão trabalhando durante todo o dia para estabilizar a cratera. 3.500 metros cúbicos de pedras foram jogados no poço, com mais de 1.000 toneladas de concreto e argamassa. A equipe técnica ainda estuda a necessidade ou não de estaqueamento para dar sustentação e mais segurança ao local. Uma reunião no Palácio do Governo definiu as providências que devem ser tomadas nos próximos dias. A prioridade é a liberação do tráfego. Quem tem as informações sobre essas medidas é a repórter Joyce Mafezoli. Se os trabalhos continuarem avançando no mesmo ritmo e não havendo necessidade da criação de uma barreira de contenção, a pista central da Marginal Tietê será liberada na próxima sexta-feira. Caso contrário, só no dia 11 de fevereiro, de acordo com o prefeito da capital, Ricardo Nunes. Já para atender o fluxo da pista local, a prefeitura fará um desvio. Além dos milhares de motociclistas, pelo menos 5 linhas de ônibus circulam diariamente por essa via, com cerca de 40 mil passageiros. Já está publicado no Diário Oficial hoje a minha autorização
autorizando que a Procuradoria-Geral do município tome providências com relação à requisição administrativa, para que possamos abrir essa via. Segundo a concessionária, um canal de esgoto se rompeu e inundou a obra, provocando o desabamento do trecho. Sai daí! Aperta o alarme lá, a sirene! Às 8 horas da manhã, a gente fez uma leitura, estava tudo totalmente estável, o terreno estava estável, e logo depois, 15 minutos depois, começou a ocorrer isso, e em pouco tempo, em pouco mais de 5 minutos, a água já estava, o esgoto já estava adentrando ao poço. De acordo com a Defesa Civil, os imóveis no entorno do acidente estão preservados e também não houve danos ao meio ambiente. A linha 6 do metrô, em construção, tem 15 quilômetros de extensão e 30 frentes de serviço que continuam trabalhando normalmente. Foi rápida a resposta para garantir, primeiro, a saúde e a certeza de que não tínhamos nenhuma vítima, como de fato não tivemos. Nenhum arranhão, nenhuma vítima, apenas pessoas que foram atendidas e que precisavam, dado o fato que tiveram contato com água contaminada, que tiveram que tomar os medicamentos, tomarem os seus banhos e depois retornaram às suas casas. Subiu para 27 o número de mortes provocadas pela chuva no estado de São Paulo. 7 pessoas continuam desaparecidas em Franco da Rocha, município mais atingido pelos temporais. Do alto dá para ter uma ideia do estrago causado pela chuva. Em meio a uma cratera, os bombeiros trabalham em busca dos desaparecidos. Na madrugada de hoje, 3 corpos foram encontrados em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. As vítimas são os irmãos gêmeos Lucas e Letícia dos Santos Sampaio, de 16 anos, e o avô deles, José Bonfim Filho, de 82 anos. 7 pessoas são procuradas no local. O desmoronamento da área aconteceu na manhã do último domingo. De lá para cá, moradores da região e até de cidades vizinhas ajudam nas buscas. A gente aprendeu da vida pela vida, então faz parte do trabalho. Voluntários também dão apoio aos que perderam tudo na tragédia. Cerca de 560 pessoas estão desalojadas no município. Essa igreja cedeu espaço para receber doações. Roupas, agasalhos, até móveis estão chegando. Você tem que pensar no dia de amanhã. O que aconteceu com eles hoje pode acontecer com a gente. Então, eu acho que se a comunidade não se unir, quem vai ajudar? A família da Patrícia ficou desabrigada. Ela reclama da falta de apoio dos órgãos públicos. A gente está tudo desinformado. Ninguém vem aqui para falar nada pra gente. A verdade é essa. E eu fico aqui o dia inteiro, praticamente. Quantas pessoas da sua família? 4. Eu, meu esposo e minhas 2 filhas. Estão morando na casa de quem? Agora na casa da minha irmã, lá na avenida. Aqui nessa casa funciona uma espécie de centro de apoio aos voluntários. Os voluntários estão trabalhando lá. E daqui eles levam essas coisas aqui para eles, olha, água, frutas, pão, café. Os moradores aí tá se juntando, tá trazendo doação, aí a gente prepara café, pão com mortandela, sempre um lanchinho leva lá para eles, marmita também. Carlos, de 65 anos, também abriu as portas de casa e os braços para quem precisa de apoio. A casa é pequena, mas o coração tá ali. Entendeu? E estamos de braço aberto para receber o que for necessário aqui. E agora a previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, quinta-feira ainda vai ser com tempo abafado em praticamente todo o Brasil e como a gente vê aqui no mapa, ainda chove em partes da região norte, do centro-oeste e também do sudeste. No sul, o céu fica carregado no Paraná e em Santa Catarina o sol aparece, mas deve chover de forma fraca e isolada. No Rio Grande do Sul, quase 400 cidades estão em situação de emergência por causa da estiagem. Amanhã, o tempo continua seco e quente e com máximas, olha só, de 34 graus. E a instabilidade continua em todo o sudeste. O dia vai ser claro, abafado e com chuva no período da tarde em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. E a chuva que caiu na tarde de hoje em Jaú, que fica no interior de São Paulo, foi a responsável pelo transbordamento do
do Rio Jaú. Por causa do risco de enchentes, a prefeitura do município emitiu um alerta para que os moradores evitem e se afastem das áreas de risco. Amanhã ainda chove em todo o estado e isso deve durar até o final de semana. Mesmo assim, o clima fica abafado e os termômetros começam a subir. Olha só, 28 graus amanhã, 29 na sexta-feira e 31 graus no sábado. No Nordeste, o sol está garantido no interior e no litoral também esquenta. E se chover, vai ser uma chuva típica de verão, fraca e passageira. No Centro-Oeste, o sol aparece pela manhã e à tarde chove. Mesmo assim, em Cuiabá, a máxima pode chegar aos 32 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, gente. A polícia de Pernambuco prendeu um dos homens que roubaram e arrastaram uma mulher na zona norte do Recife. O furto aconteceu no último dia 25. Eles chegam de bicicleta, o garupa desce e aborda as vítimas na calçada. Ele agarra a bolsa da mulher, que resiste e é levada para o meio da rua. O neto dela também tenta evitar o roubo. Por fim, o ladrão dá um puxão, arrasta a mulher e pega a bolsa. Preso, o criminoso disse que vendeu o celular da vítima. O outro suspeito continua foragido. 2 assaltantes se deram mal durante uma tentativa de roubo em Fortaleza. Eles chegam a pé, um saca a arma e aponta para o homem que está sentado. Outro cliente, que não aparece na imagem, reage e atira contra um dos criminosos, que chega a cair. A dupla corre e consegue fugir. A Secretaria de Segurança Pública do Ceará disse que o homem que fez os disparos é policial militar. Em Umuarama, no Paraná, uma cena chocante. Um homem de 82 anos atravessa a rua fora da faixa de pedestre e é atingido por um veículo em alta velocidade. O idoso é arremessado. Ele foi socorrido, mas não resistiu. De acordo com a polícia, o motorista de 25 anos não tinha carteira de habilitação e será indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Em São Paulo, 2 homens foram mortos durante o roubo de veículos. Nos 2 casos, os crimes foram gravados. Em um bairro da Zona Sul, o motorista é abordado pouco depois de entrar no carro. O sequestro termina em outro ponto da cidade, na Zona Oeste. Ao deixar o veículo, a vítima é atingida por um disparo, caminha alguns metros e cai. O homem morreu no hospital. Um suspeito foi preso em casa. Uma arma e 2 máquinas de cartões foram apreendidas. O carro da vítima ainda não foi localizado. Na zona leste de São Paulo, um homem leva o filho para a escola de moto. Uma dupla, também numa motocicleta, anuncia o assalto. As imagens não mostram, mas o piloto é atingido por um tiro. Ele tenta correr, mas cai ao lado de um poste e morre ali mesmo. Os ladrões levaram a moto. O filho do motociclista não se feriu. Por enquanto, ninguém foi preso. Olha, os 3 suspeitos de agredir e matar o jovem congolês no Rio de Janeiro foram transferidos para um presídio. A família de Moise Kabangambi foi ouvida nesta quarta-feira pela polícia. Os parentes de Moise Kabangambi, de 24 anos, deixaram a delegacia depois de quase 5 horas. A mãe dele usou poucas palavras para expressar o desejo dos familiares. Justiça. A gente pediu justiça até final. Um representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB acompanhou os depoimentos e disse que há uma tentativa de desqualificar o congolês. O Moise não era um cara bêbado, aleatório, que estava ali e que estão tentando transformar, que estava tentando pegar cerveja de maneira aleatória ali. Qualquer trabalhador que trabalha e não recebe pelo seu trabalho pode ficar invocado. A versão de que Moise estava alcoolizado partiu da defesa do dono do quiosque onde o crime aconteceu. Ele foi ouvido ontem, segundo os advogados, na condição de testemunha e liberado em seguida. A defesa alega que os agressores não trabalhavam para o quiosque. Os 3 presos ontem, em momento algum, nos depoimentos dele, incluem o dono do quiosque. Em momento algum. Essa história de dívida, ninguém sabe como começou, enfim, mas não há qualquer dívida. Por quê? Porque a vítima não trabalhava lá. Até agora, a polícia prendeu 3 pessoas envolvidas na morte de Moise, mas as investigações continuam e nos próximos dias outras testemunhas serão chamadas à delegacia de homicídios para prestar depoimento. Os 3 presos são o vendedor de caipirinhas Fábio Silva, encontrado na casa de familiares, Alisson Cristiano, que se entregou, e Brandon Alexander Luz da Silva, que aparece nas imagens imobilizando Moise.
Eles vão responder por homicídio duplamente qualificado, por impossibilidade de defesa e meio cruel. E hoje é dia de Iemanjá, padroeira dos pescadores, jangadeiros e marinheiros também. No Rio de Janeiro teve festa para a Rainha do Mar. Hoje é dia dela, dia de comemorar a fé, origens de religiões que desembarcaram com os negros no Brasil. Na Umbanda e no Candomblé, Iemanjá é a divindade máxima, é a mãe de todos, dona da força e da sabedoria. Iemanjá é a mãe de todas as cabeças, rainha do mar, é mãe dos orixás, a rainha que rege a natureza e o mar. Para comemorar o dia 2 de fevereiro, um cortejo pela zona portuária do Rio. Tradição de mais de 70 anos, mantida pelo grupo Afoxé Filhos de Gandhi. À frente, a rainha do mar. As flores são oferendas para Iemanjá, uma mistura cultural que ganha as ruas. E as homenagens a Iemanjá não poderiam terminar em outro lugar. É assim, à beira-mar, que todas essas pessoas vêm agradecer e renovar o pedido de proteção. Que me protege, que me dá axé, que me dá ânimo quando eu estou na minha tristeza. Eu venho aqui para agradecer ela. Para 2022, um desejo é único. Muita paz, muita axé. Isa, de 2 anos, é a 5ª geração de devoção à Rainha do Mar. Começou com a minha avó. Minha avó também era sacerdotisa de Umbanda. E aí passou para mim essa graça de dar continuidade a esse legado. E pelo jeito, o futuro dessa tradição está garantido. E o Palmeiras já embarcou rumo a Abu Dhabi para a disputa do Mundial de Clubes. Antes, a torcida alviverde foi ao centro de treinamento da equipe e fez uma festa. Com muita cantoria, fumaça, os palmeirenses deram apoio aos jogadores e à delegação na busca do título mundial. O Palmeiras estreia no torneio na próxima terça-feira, dia 8, contra o vencedor do duelo entre o Al Ahly, do Egito, e o Monte Rei, do México. E o Rede TV News fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Boa noite.